Você acredita que algumas pessoas são tão extraordinárias que parece até que saíram de um filme de ficção? Hoje, eu vou te contar histórias que vão mexer com sua cabeça. Pessoas reais, como eu e você, mas que desafiaram as leis da lógica com suas habilidades, feitos, e às vezes, com pura resistência e força de vontade. E acredite, as histórias que vêm por aí só ficam mais incríveis, com a última delas sendo uma verdadeira virada de chave. Então, fica comigo até o final, porque eu te garanto que você não vai querer perder. Primeiro, Winworth, o Homem de Gelo. Vamos começar com a fascinante história de Winworth, também conhecido como Homem de Gelo. Os ganhou notoriedade por realizar feitos que desafiam a ciência e os limites do corpo humano. Ele subiu o Monte Kilimanjaro vestindo apenas shorts, nadou sob gelo e correu uma meia maratona descalço na neve. Tudo isso foi possível graças a uma técnica de respiração e meditação que ele mesmo desenvolveu, chamada Método Winworth. Essa técnica permite ao controlar sua resposta ao frio extremo, e ele jura que qualquer pessoa pode aprender a fazer o mesmo. Orff se submeteu a experimentos científicos que confirmaram sua habilidade de influenciar seu sistema imunológico e a resposta do corpo ao estresse. Para muitos, Winworth é a prova viva de que os limites do corpo humano são mais maleáveis do que imaginamos. E, ainda mais interessante, ele transformou seu talento extraordinário em uma filosofia de vida que está sendo ensinada no mundo todo. E é aqui que começamos a nos perguntar, até onde a mente humana pode nos levar? Segundo, Kim Peek, o verdadeiro Rain Man. Se a história de Winworth já te fez refletir sobre o poder do corpo, a próxima vai te fazer questionar os limites da mente. Kim Peek, também conhecido como o verdadeiro Rain Man, era um gênio com habilidades de memória incríveis. Ele conseguia memorizar livros inteiros após lê-los apenas uma vez e lembrava-se de milhares de fatos com precisão inigualável. Mas, ao contrário de muitos outros sábios, Kim tinha grandes limitações motoras e sociais. Sua condição, uma combinação de autismo e síndrome de Savant, fazia dele um mistério para a ciência. Kim não apenas armazenava dados, ele fazia conexões complexas entre informações que surpreendiam até os especialistas. Por exemplo, ele podia correlacionar datas históricas com eventos geográficos, algo que parecia além da compreensão humana normal. Embora fosse recluso e tivesse dificuldades para interagir socialmente, ele sempre deixava as pessoas impressionadas por onde passava. Sua história inspirou o filme vencedor do Oscar Rain Man, estrelado por Dustin Hoffman, mas sua vida real era ainda mais fascinante do que o retrato no cinema. É como se, de alguma forma, Kim Peek nos mostrasse que o cérebro humano ainda tem muitas portas fechadas para serem exploradas. Terceiro, Michael Lotito, o homem que comeu um avião. E se você acha que as habilidades mentais de Kim Peek são extraordinárias, espera até conhecer Michael Lotito, o Senhor Come Tudo. Esse francês tinha um hábito que parece saído de um show de bizarrices. Ele comia metais, vidro e até objetos absurdos como bicicletas e aviões. Sim, Lotito foi documentado comendo um avião inteiro ao longo de 2 anos. Sua condição, conhecida como pica, é um distúrbio alimentar que faz a pessoa ter vontade de ingerir materiais não comestíveis. Mas o mais impressionante no caso de Lotito era que seu corpo conseguia digerir essas substâncias sem sofrer danos graves. Ao longo da vida, Lotito consumiu toneladas de metais, incluindo correntes, televisores e até cestas de supermercado. Seu caso foi estudado pela medicina, pois seu estômago e intestinos tinham uma parede mais espessa do que a média das pessoas, o que permitia a ele ingerir esses objetos com um risco menor de ferimentos internos. Lotito viveu até os 57 anos, e sua história ficou marcada como uma das mais bizarras já documentadas. Imagina só você passar do lado de um avião no aeroporto e pensar, isso aí já foi o jantar de alguém. Quarto, Robert Wadlow, o gigante gentil. Vamos agora mudar de foco e falar sobre uma das figuras mais impressionantes do século XX, Robert Wadlow, o homem mais alto da história documentada.
Com uma altura de incríveis 2,72 metros, Wadlow foi uma verdadeira lenda. Sua altura extrema foi causada por uma hiperatividade na glândula pituitária, que produzia uma quantidade excessiva de hormônio de crescimento. Desde criança, Robert crescia em um ritmo assustador. Aos 8 anos, ele já tinha o tamanho de um adulto, e continuou crescendo até a sua morte. Robert Wadlow enfrentou uma série de desafios por causa de sua altura, como dificuldades para andar e problemas de saúde relacionados ao gigantismo. Mas, apesar de sua condição, ele era conhecido por ser incrivelmente gentil e educado. Seu apelido, Gigante Gentil, refletia sua personalidade amável. Ele usava muletas para caminhar, mas nunca deixava que suas limitações o definissem. Wadlow faleceu aos 22 anos devido a uma infecção causada por suas muletas, mas sua memória continua viva, lembrando a todos nós de que, mesmo em meio a dificuldades extremas, é possível ter um coração generoso. Quinto, Nikola Tesla, o gênio excêntrico. E o que dizer de Nikola Tesla? Ele foi o homem que, literalmente, iluminou o mundo com suas invenções, mas sua vida pessoal era cercada de comportamentos extremamente inusitados. Tesla tinha manias estranhas que faziam com que ele evitasse tocar em objetos redondos, e ele era obcecado por números, especialmente o número 3. Ele também acreditava que poderia se comunicar com seres de outros planetas, e seus hábitos de sono eram curiosos. Dormia apenas 2 horas por noite, durante o resto do tempo, trabalhava freneticamente em suas invenções. Tesla era um visionário. Ele anteviu o rádio, o controle remoto, os raios-x e até mesmo a internet em suas ideias futurísticas. Infelizmente, muitas de suas invenções nunca foram concretizadas, e ele morreu na pobreza, o que nos faz pensar sobre como o mundo poderia ser ainda mais avançado se Tesla tivesse recebido o reconhecimento que merecia em vida. No entanto, seus hábitos excêntricos e sua capacidade criativa o tornam uma das figuras mais fascinantes e inusitadas da história da ciência. Sexto, Daniel Tammet, o homem que vê números. A próxima história é sobre Daniel Tammet, um homem com uma mente tão extraordinária que desafia tudo o que sabemos sobre inteligência. Tammet nasceu com autismo e uma condição rara chamada sinestesia, que faz com que ele veja números como formas e cores. Ele é capaz de fazer cálculos matemáticos complexos em segundos e aprendeu a falar islandês, uma das línguas mais difíceis do mundo, fluentemente em apenas uma semana. Tammet consegue memorizar números com precisão incrível e, em 2004, ele quebrou o recorde europeu ao recitar o número π até a 22,514 casa decimal, algo que levou mais de 5 horas. Mas, além de suas habilidades matemáticas, ele tem uma grande paixão por idiomas. Ele já criou um idioma próprio, chamado Manti, com gramática, estrutura e vocabulário únicos. Daniel é um exemplo impressionante de como a mente humana pode operar de maneiras que a maioria de nós nunca compreenderá completamente. Sétimo, Issei Sagawa, o canibal que vive livre. Agora, para fechar com chave de ouro, a história mais bizarra de todas, Issei Sagawa, o japonês que chocou o mundo. Em 1981, enquanto estudava literatura em Paris, Sagawa cometeu um dos crimes mais perturbadores da história moderna. Ele assassinou e canibalizou uma colega de classe. A história chocou o mundo, mas o mais inacreditável é o que veio depois. Sagawa foi considerado mentalmente incapaz de ser julgado. Após uma série de manobras jurídicas, foi deportado de volta ao Japão. E o que aconteceu então? Ele foi libertado e vive em liberdade até hoje. Sagawa se tornou uma celebridade no Japão, participando de programas de TV e escrevendo livros sobre sua experiência, algo que desafia qualquer lógica moral e jurídica. Sua história é a prova de que, às vezes, a realidade pode ser muito mais estranha e assustadora que a ficção. Cada uma dessas histórias nos faz questionar até onde vão os limites do ser humano. Desde habilidades físicas e mentais extraordinárias até comportamentos que fogem da lógica, essas pessoas nos mostram que a humanidade é cheia de surpresas. Qual dessas histórias te surpreendeu mais? Deixa seu comentário aqui embaixo, eu quero saber a sua opinião. Se você curtiu o vídeo, não esquece de dar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder mais histórias incríveis como essas. Ah, e tem mais um vídeo aqui na tela agora que você vai adorar. Clica lá e continua com a gente.
Até a próxima!